Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iniciaremos o estudo do triângulo retângulo e da trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Nessa primeira aula nós entenderemos o que é um triângulo retângulo. Tá? Então eu tenho aqui um triângulo, ok? Eu posso afirmar que ele é um triângulo retângulo porque um dos seus ângulos, no caso aqui o ângulo formado no vértice A, é um ângulo de 90 graus, tá? Então, todo triângulo que tiver um dos ângulos iguais a 90 graus, né, o ângulo reto, né, daí o nome retângulo, eu posso afirmar que esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Então, nós temos aqui algumas características que são inerentes aos triângulos retângulos. A primeira ele possui dois ângulos agudos complementares, tá, pessoal? Então, excluindo aqui o ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos, né, isso, todo triângulo ele possui três ângulos, os outros dois ângulos eles são complementares. O que quer dizer complementares? Se eu somar o ângulo de B, que eu nem sei quem é aqui, mais o ângulo formado aqui no vértice C, eu vou ter um ângulo de 90 graus, tá? Eu vou ter um total de 90 graus, tá? Então, sempre em um triângulo retângulo, se eu somar os dois ângulos aqui, que não o ângulo reto, são dois ângulos agudos, né? Ângulos agudos são aqueles menores que 90 graus, eu tenho aqui a soma igual a 90, tá, pessoal? Outra característica é que eu posso denominar os lados do triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, como os outros, ele possui três lados, só que no caso específico aqui dele, né, do triângulo retângulo, eu consigo determinar, eu consigo atribuir nomes aos lados, né? Como é que eu faço isso? É o seguinte, ó. O maior dos três lados do triângulo é o oposto ao ângulo reto, e ele chama-se hipotenusa. Então esse lado aqui, ele é o maior, tá? Sempre a hipotenusa vai ser o maior lado do triângulo, e ele faz oposição ao ângulo reto, tá? Ou seja, ele está aqui do outro lado do ângulo reto. Então nesse caso aqui eu tenho a hipotenusa. E os outros dois lados, eles são denominados de catetos, tá? Esses catetos, pessoal, eles são justamente os lados que dão origem ao ângulo reto, tá? O ângulo reto ele aparece aqui, né, entre os dois catetos, tá? Então, turma, é importante que nós saibamos identificar quais os lados do triângulo retângulo, tá, pessoal? Quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Principalmente isso lá no momento que nós estivermos trabalhando trigonometria, né, no cálculo das razões trigonométricas. É importantíssimo nós sabermos identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, turma. Observem aqui o ângulo reto, o meu triângulo retângulo. Então dois ângulos aqui, eu já sei que se eu somar esses dois ângulos eu tenho um ângulo de 90 graus. E observem que eu tracei uma outra linha aqui internamente aqui nesse triângulo retângulo. Tá? Essa linha aqui, pessoal, ela representa a altura, tá, do triângulo em relação aqui à hipotenusa. Observem que esse lado aqui de baixo aqui é a hipotenusa, porque ó, ela faz oposição ao ângulo reto e também é o lado maior que eu tenho aqui no meu triângulo retângulo. Essa altura ele divide a hipotenusa em duas partes, pessoal. Eu tenho essa partezinha que eu chamei de N, tá? E eu tenho essa partezinha que eu chamei de M, tá? Se eu somar as duas aqui vai dar o valor de A, que é o valor equivalente à hipotenusa, né? Eu tenho aqui um cateto que vai ser C, tá? Esse cateto que está entre A e B, e eu tenho um cateto que vai ser o Bzinho aqui, que vai estar entre A e C. Esses valores aqui, pessoal, de N e de M, eles representam as projeções, digamos assim, desses catetos aqui na hipotenusa, tá? Então, se eu pegar aqui a medida abrangida aqui pelo cateto B, projetado aqui na hipotenusa, ele vem aqui desse ponto até o vértice C, tá? E se eu pegar aqui a medida abrangida aqui pela projeção do cateto C na hipotenusa, ele vem aqui dessa divisão aqui, da minha altura, tá? Até o vértice B. Tá? Mas para que serve essa altura relativa? Observe, pessoal, que se eu dividir aqui o triângulo retângulo através dessa altura, eu posso criar dois outros novos triângulos, tá? Vamos supor que eu separei o triângulo como se eu tivesse cortado ele aqui nessa linha aqui da altura. Então eu criei aqui um novo vértice D, tá, pessoal? Que foi justamente aqui nesse ponto do triângulo aqui abaixo. E observe que dessa divisão nasceram outros dois triângulos retângulos. Por quê? Observem que essa linha ela é perpendicular a minha hipotenusa. Então ela vai ser 90 graus desse lado, tá, turma?
e também 90 graus desse outro lado. Ou seja, esses dois triângulos, o triângulo ABD é um triângulo retângulo, tá? E o triângulo ACD também vai ser um triângulo retângulo. O que é que acontece, turma? Vamos analisar aqui a questão da semelhança em relação a esses três triângulos, né? Lá nas aulas passadas, nas aulas de semelhança, nós vimos que um dos critérios que determina que dois triângulos sejam semelhantes é justamente a questão dos ângulos que são congruentes, tá? Nós já temos de cara aqui um ângulo que é congruente, que é o ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo de 90 graus, ele é comum aos três triângulos, pois eles são todos os três triângulos retângulos, né? Então tem ângulos retos em todos os três triângulos, tá? Outro ângulo que também vai ser congruente, pessoal, por exemplo, aqui no triângulo ABD, esse ângulo vermelho ele permaneceu o mesmo aqui do triângulo ABC, é isso, ó. Esse ângulo aqui do vértice B, ele é comum a esse, tá bom? Então, eu já tenho aqui dois ângulos que eu posso afirmar com certeza que são congruentes entre os dois triângulos iniciais aqui, tá? Analisando o triângulo ACD, eu tenho esse ângulo C, que ele é congruente também, aqui é o ângulo que está formando aqui no vértice C. Então, esse triângulo ACD, ele é também semelhante ao triângulo ABC. Tá? Na prática, os três triângulos eles são semelhantes entre si. Ok, pessoal? Então, a gente já provou que esses dois ângulos de baixo aqui eles são congruentes. Obviamente, o terceiro ângulo também vai ser congruente entre esses três triângulos. Tá? Mas por que eu quis provar para vocês a questão dessa semelhança entre esses triângulos aqui, retângulos, pessoal? Porque através da semelhança, daquelas regrinhas que nós vimos lá nas aulas passadas, aquelas regrinhas de proporcionalidade entre os lados dos triângulos, nós iremos criar algumas relações métricas que são importantíssimas no momento do cálculo de alguns valores aqui dentro do triângulo retângulo, tá? É justamente o foco do estudo dessa nossa primeira aula aqui de triângulo retângulo. Então vamos considerar aqui nesse momento os dois triângulos aqui, ó, ABC, tá? Esse primeiro, que deu origem aos outros dois, tá? E o ABD, que é esse triângulo menorzinho aqui, tá? Que já nasceu do maior, tá? Observem que, pessoal, eu tenho aqui o lado A, esse lado A aqui equivale à hipotenusa do triângulo maior, tá? Aqui entre B e C. E eu vou pegar também a hipotenusa desse triângulo menor. Quem é a hipotenusa desse triângulo menor? É o lado, ó, que está oposto ao ângulo reto e o maior lado desse triângulo, no caso é C. Então vai ficar a hipotenusa do maior sobre hipotenusa do menor, que é o Czinho, tá? Isso igual, ok, pessoal? Eu vou pegar aqui o cateto que está entre A e B, que é no caso aqui o menor cateto, né? Dos dois catetos eu tenho um maior, nesse caso aqui, e um menor. No caso, o menor é C. Então, do triângulo maior, eu vou pegar o menor cateto, que é Czinho, e vou colocar ele sobre justamente o cateto menor do triângulo menor, que no caso aqui vai ser Nzinho, que é justamente aquela projeção que eu falei para vocês, tá? Por que eu fiz isso? Estabeleci uma proporção. Eu sei que essa proporção, lá pelo que nós estudamos de semelhança, ela é uma proporção válida. E aí eu vou só aplicar para ela aqui aquela propriedade do produto dos meios C igual ao produto dos extremos, ou seja, C vezes C vai dar C ao quadrado, não é isso? E igual a A vezes N, ou seja, eu tenho aqui minha primeira relação métrica do triângulo retângulo, tá? A gente vai já ver na prática como é que a gente vai utilizar essa relação. Só estou mostrando como é que a gente obteve ela, tá, pessoal? Vou considerar aqui agora os triângulos ABC, tá? Que é o maior, é o triângulo pai, digamos assim, e esse daqui, o ACD, tá? Que é esse triângulo aqui intermediário, tá? A gente já viu que eles são semelhantes, né? Pela questão dos ângulos. E aí eu vou aplicar nele aqui também aquela proporção dos lados. Quais os lados que eu vou considerar? As duas hipotenusas, tá? Hipotenusa de ABC é o A, não é isso? Sobre a hipotenusa desse daqui que vai ser o B, equivalente ao B, aí é o lado que está oposto ao ângulo reto, lembre-se disso, é o ângulo de 90 graus. Então, e o B, que é o cateto maior, tá, pessoal? O B, que é o cateto maior, vai ficar sobre o M, que é também o cateto maior, tá? Então, aplicando a propriedade, eu vou ter aqui minha segunda relação métrica, tá? B vezes B dá B ao quadrado e A vezes N eu vou apenas permanecer com ele aqui,
Então essa é a nossa segunda relação métrica que eu estou mostrando para vocês como é que a gente obteve ela. A gente vai já utilizar ela também aqui no exemplo prático. Para finalizar essa parte aqui de demonstração, eu tenho aqui o triângulo ABD, que é o menor, e o triângulo ACD, que é esse intermediário. Ou seja, são os dois triângulos que nasceram aqui do triângulo maior ABC. Tá? Vou fazer também o estudo entre eles. Tá? Eu vou considerar a hipotenusa aqui do ABD, tá, pessoal? A hipotenusa, no caso, é o cateto maior, tá, pessoal? Tá entre A e D, cateto maior, e ela vai ficar sobre o cateto maior desse outro triângulo. Quem é o cateto maior aqui? É o M, é isso, ó, o cateto que está entre D e C, né? Seria só eu rotacionar esse cara aqui para a direita. Esse cateto vai ficar aqui na parte de baixo, tá? E isso vai ser igual a N. Quem é N? É o cateto menor, ok, pessoal? É o cateto menor sobre o cateto menor desse outro triângulo, que no caso aqui é H. Tá, pessoal? Aplicando aqui a propriedade, H vezes H dá H ao quadrado, e N vezes M eu só vou permanecer. Tá? Então é outra relação que nós iremos trabalhar aqui dentro dessas relações métricas dos triângulos retângulos. Então, turma, essas são importantes relações métricas no triângulo retângulo. Para as duas primeiras eu tenho o seguinte: o quadrado da medida de um cateto, tá, é igual ao produto das medidas da hipotenusa, tá bom? Da hipotenusa e da projeção do cateto sobre a hipotenusa. Então nós temos aqui as duas relações que nós vimos agora há pouco, como é que a gente chegou nelas, digamos assim, e aí vamos estudar ela aqui apenas no triângulo ABC, ok, pessoal? Porque na realidade, todos aqueles valores de B, M, N, A, C, H, todos eles eu já tenho aqui no primeiro triângulo retângulo, tá? Então é só com ele que nós iremos trabalhar, pessoal. Então, por exemplo, o B, que é o cateto maior, então a minha relação que eu calculei lá atrás está dizendo o seguinte: então eu tenho aqui que B ao quadrado, que é esse cateto aqui de cima, o cateto maior, é igual ao produto aqui da projeção dele, tá? É o valor da projeção dele aqui na hipotenusa, que no caso é M, tá, pessoal? Vezes a altura relativa desse triângulo, que é H. Mesma coisa eu tenho para o outro lado, ó. O C ao quadrado, que é o cateto menor, é igual ao produto de N, tá? Quem é N? N é a projeção de C aqui na hipotenusa, vezes H, que é a minha altura relativa aqui do triângulo retângulo, tá? A altura relativa em relação à hipotenusa. Então são as duas primeiras relações que nós vimos. A terceira relação diz o seguinte: o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que ela determina na hipotenusa. Tá, pessoal? Então eu tenho aqui a altura H. Se eu pegar o valor dela ao quadrado, é igual ao produto desses dois segmentos aqui de baixo, tá? Dessas duas projeções aqui dos catetos na hipotenusa. Ou seja, H ao quadrado é igual a M vezes N. Tá? Então aqueles slides anteriores foi só para mostrar para vocês como é que nós chegamos nessas fórmulas. Além dessas três relações, eu tenho mais duas que são obtidas, tá, através de operações entre as três primeiras. Tá? Se eu somar aqui as duas primeiras relações, eu vou chegar aqui nessa minha quinta relação, que é um teorema bem famoso, que todos já ouviram falar, que é o teorema de Pitágoras. Dentre todas as relações, com certeza essa é sempre a mais utilizada, tá, pessoal? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos da utilização prática dessas relações. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, o pessoal está destacado aqui o ângulo reto. Desse triângulo retângulo eu conheço aqui dois valores, eu conheço aqui um lado que é 15, tá? Então a medida desse lado aqui de baixo é 15 e esse lado aqui de cima é 17. E o outro lado ele diz que é x, que é justamente quem eu quero calcular aqui nessa figura, nesse triângulo retângulo. Então sempre que você tiver um triângulo retângulo, que você conhecer dois lados e estiver procurando o terceiro, que é esse caso aqui, pessoal, você vai utilizar o teorema de Pitágoras, que é aquele que eu falei para vocês que é a mais famosa das relações métricas, tá, pessoal? Então eu tenho aqui o teorema de Pitágoras, tá? O segredo do teorema de Pitágoras é você saber identificar quem é cateto, tá, pessoal, e quem é hipotenusa, tá? Se você souber identificar quem é cateto e quem é hipotenusa, você faz tranquilo essa questão, tá? O teorema de Pitágoras é o seguinte: A ao quadrado igual a B ao quadrado
mais C ao quadrado. Sendo que A, se vocês lembrarem daquela nomenclatura que nós estávamos utilizando na tela, até a tela anterior, o A representa a hipotenusa, né? Isso, então, o teorema de Pitágoras, você citando ele, né? Você falando ele com os nomes dos lados, seria o quadrado da hipotenusa, que é o Azinho, tá? É igual à soma, aqui o B mais C, do quadrado dos catetos, tá? Seria B ao quadrado mais C ao quadrado, são os dois catetos. Então, tem a hipotenusa antes da igualdade, pessoal, isso é importante que a gente saiba identificar, e igual à soma dos catetos, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, voltando aqui para o triângulo retângulo, eu tenho que identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos, tá, pessoal? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é identificar cadê o ângulo reto. Tá aqui, ó. O ângulo reto ele está localizado entre os lados x, tá? O lado aqui tem dimensão x, que eu vou calcular, e o lado que tem dimensão 15, tá? Então, esses dois lados que formam o ângulo reto, eles não são a hipotenusa, nenhum dos dois, né? Quem é a hipotenusa é o cara que está do outro lado, o lado oposto, que no caso aqui vai ser o 17, tá? Então, 17 é a hipotenusa. Se 17 é a hipotenusa, os valores aqui de x e 15 representam aqui as medidas dos meus catetos, tá, pessoal? Então, vamos jogar isso aqui na fórmula. Eu vou ficar com 17 ao quadrado, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, que é um cateto. A ordem aqui entre os catetos, ela é indiferente, tá? Ela não vai alterar em nada, então tanto faz. Então 15 ao quadrado é um cateto, mais x ao quadrado, que é o outro cateto, tá? Então, desenvolvendo aqui os dois quadrados, eu vou ter aqui 289, que é 17 vezes 17, e 225, que é 15 vezes 15, tá? Como eu quero o valor de x, eu vou passar esse 225 para o outro lado, subtraindo, tá? Já vou inverter também aqui a ordem dos termos, tá? Eu vou ficar com x ao quadrado igual a 289 menos 225 que eu passei subtraindo, tá, pessoal? 289 menos 225 vai dar um 64. Esse x que está ao quadrado, como eu quero o valor só de x, o quadrado eu passo para o outro lado, ele vai passar na forma de raiz, tá, pessoal? X é igual a raiz de 64. Então, x, tirando aqui a raiz de 64, vai ser valor 8 centímetros, tá, pessoal? Então, esse cateto aqui, ele tem valor de 8 centímetros. Beleza, turma? Então, essa foi a primeira aplicação que nós vimos lá com aquelas relações das páginas anteriores. Tem aqui uma pergunta no próximo exemplo. Quanto medem os catetos e a altura relativa à hipotenusa de um triângulo, tá? Então, eu quero calcular os valores dos catetos, tá? E a altura relativa, que é aquele valor de H. De um triângulo, ele não falou que era retângulo, mas eu já sei que é retângulo porque eu estou falando em catetos, né? Eu só vou ter catetos em triângulos retângulos, então eu já sei que é um triângulo retângulo. Sabendo que essa altura determina sobre a hipotenusa os segmentos 3 centímetros e 5 centímetros, tá? Então, eu tenho uma hipotenusa que está sendo dividida, obviamente, em duas partes por essa altura H, que vai me determinar aqui dois valores da hipotenusa, né? De segmentos que compõem a hipotenusa, que no caso são 3 centímetros e 5 centímetros, tá? Poderia responder isso sem o desenho, mas é bem mais prático você colocar isso em uma representação geométrica. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui meu triângulo retângulo, tá, pessoal? Tem aqui a hipotenusa, ó. Observe que a hipotenusa ela é o lado oposto ao ângulo reto. Tá aqui os dois catetos, B e C, que eu quero calcular. E tá aqui a altura relativa à hipotenusa, que eu também quero calcular. Aqui eu tenho de um lado o segmento de 3 centímetros, tá? Tá fazendo aqui, tá representando aqui a projeção de C. E do outro lado eu tenho aqui o segmento de 5 centímetros, que está representando aqui a projeção de B. Pessoal, então vamos partir aqui para o cálculo agora utilizando aquelas relações. Então, procurar relações que envolvam, por exemplo, aqui o H e os segmentos MM. Então, eu tenho que procurar aquelas relações que incorporem esses valores aqui, C, H e B, e que também envolva aqui os valores numéricos que eu possuo, que são os valores de M e de N, né? Que através deles é que eu vou poder calcular aqui esses três valores, tá? Então, a primeira que eu vou utilizar é justamente aquela que relaciona aqui o H, tá? A altura relativa
com os segmentos, né, com as projeções M e N. Tá? Então, com os dois valores aqui, M e N, eu consigo chegar no valor de H. Tá? M aqui eu vou dizer que é 5 e N eu vou dizer que é 3. É só substituir, pessoal. Ó. H ao quadrado é igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Como eu quero o valor de H, esse quadrado eu passo para o outro lado na forma de raiz. E H vai ser raiz de 15. Tá? Raiz de 15 não é uma raiz exata. E se eu fatorar esse 15, eu não consigo tirar nenhuma parte dele aqui de dentro da raiz. Então, a gente pode deixar aqui como raiz de 15 mesmo. Raiz de 15 centímetros. Tá? Esse valor aqui, ele equivale a raiz de 15 centímetros. Tá? Partindo aqui para o cálculo de C, pessoal, olha a relação que eu vou utilizar. Foi a primeira que eu determinei lá no início da aula, né, pessoal? C ao quadrado é igual a A vezes M. Tá? Aí você diz, mas professor, não tem o valor de A. A, pessoal, é a hipotenusa, é isso? O Azinho, ele representa a hipotenusa. Ele não deu direto, mas eu sei que a hipotenusa é a soma dos dois valores aqui, das projeções de C e B. Né? Se eu somar esses dois caras aqui, eu tenho o valor equivalente à hipotenusa, né? Que no caso vai ser 8. Tá? Então, C ao quadrado é igual a A, que é 8, vezes N, que é a projeção de C, pessoal. Se eu quero calcular C, eu tenho que considerar essa projeção dele. Se eu quero calcular B, eu tenho que considerar a projeção de B. Tá? Então vai ficar C ao quadrado é igual a 8, que é o valor da hipotenusa, vezes 3, que é o valor da projeção de C. Né? 8 vezes 3 dá 24. Como eu quero o valor de C, esse quadrado eu passo aqui para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 24 também, a exemplo do valor de H, ele não é uma raiz exata, mas se eu fatorar esse 24, né, se eu decompor ele aqui em fatores primos, eu consigo jogar alguma coisa, algum desses fatores para fora da raiz. Se você decompor o 24 em fatores primos, você vai ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Como eu quero tirar alguma coisa dentro dessa raiz, eu vou agrupar aqui os caras que estão aqui duplicados, né? Eu tinha 3 vezes o 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24, né? Então, desses três valores 2 aqui, desses três fatores primos 2, eu vou agrupar 2, né? 2 ao quadrado, e esse aqui eu corto e jogo para fora da raiz, né? O que sobra é 2 vezes 3, eu posso voltar a multiplicar e vai dar novamente aqui um 6, tá, pessoal? Então, o valor de C é igual a 2 raiz de 6. Então você tem que saber fatorar, pessoal, porque provavelmente quando você for responder uma prova, né, uma prova objetiva ou uma atividade, não vai ter lá na resposta raiz de 24, vai ter 2 raiz de 6 centímetros. Tá? Então você tem que saber tirar alguma parte dentro dessa raiz quando for possível, é claro. Né? A gente viu que no 15 não dava. Né? Se eu fatorasse aqui o 15 e ficar 5 vezes 3, né? Tem que ter pelo menos dois valores, né? Fatores primos aqui, para mim poder tirar de dentro da raiz. Só com um valor de cada eu não consigo. Então já achei os valores aqui de H e de C, falta calcular o valor de B. Né? Eu vou aplicar aquela relação que envolve aqui o B e a sua projeção, que é M. Tá? E também o valor da hipotenusa, que continua sendo 8. Tá? Então, é só eu pegar aqui o valor da hipotenusa, que é 8, vezes a projeção de B, que é 5. Tá? Pessoal, multiplicar, vai ficar 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá um 40. Esse quadrado eu passo aqui na forma de raiz, raiz de 40. A exemplo do que eu vi lá no 24, eu vou fatorar esse 40, tá, pessoal? Então, vou decompor ele aqui em fatores primos. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, tá? O 2 ele aparece 3 vezes, ok? O 2 elevado a 3 vai dar 8, 8 vezes 5, 40. Voltaria para cá, né? E aí esse 2 ao quadrado eu posso cortar, ele vai aqui para fora, né? E o 2 vezes 5 que sobrou eu posso multiplicar. 2 vezes 5 volta para ser 2 vezes 5 fica 10, então o valor de B é 2 raiz de 10 centímetros. Ok, turma? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.